Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live nesse nosso período de jejum e oração por Israel. Estamos aí na reta final, no domingo, dia 28. Vamos estar encerrando esse período do jejum aí. Domingo, nós estamos esperando mais de 100 milhões de pessoas intercedendo por Israel. Hoje eu estou aqui acompanhado do Paulo. Paulo, introduza-se. Tudo bem, gente? Você, Vitor, amo essa comunidade, consideramos aqui nossa casa no Brasil. Então, muito bom poder estar com você e conversar sobre esse assunto que é tão importante para mim, está tão próximo do meu coração há muitos anos. E histórico, né? 100 milhões de intercessores no dia 28. Uau, fantástico. 5 milhões nesses 21 dias, pessoas engajadas com oração, com jejum por Israel, pela paz de Jerusalém, pelo cumprimento do plano Sim. e da promessa de Deus para Israel. Então, é algo histórico sem precedentes na igreja. E um dos objetivos das lives que nós estamos fazendo aqui é justamente tentar conscientizar cada vez mais a igreja brasileira sobre a importância de Israel no plano de Deus, tentar conscientizar as pessoas de que a igreja nas nações, a igreja gentílica não substituiu Israel nos planos de Deus, né? Então eu já quero também aconselhar você, se você não acompanhou as nossas outras lives, eu quero recomendar fortemente, assista as lives que nós fizemos aqui. Existem outros irmãos de outros ministérios que também estão falando muito desse assunto. Eu queria recomendar aqui as lives que o Vitor Vieira tem feito. Ele tem trabalhado lá no IHOP, todo o departamento português. Então, consuma bastante desse assunto, porque para muitos de vocês talvez seja algo novo, algo um pouco complexo. Então, quanto mais você estudar, mais condições de obter revelação você vai ter. Outra coisa que eu queria pedir para você é que você compartilhe essa live. Compartilhe essa live lá no seu grupo de família, no grupo da sua igreja, com os seus amigos, para que mais pessoas possam ouvir sobre este assunto. E com certeza a live vai ficar gravada, você pode ouvir de novo. Se você está com o seu caderno aí, pega o seu caderno. Se você está com a sua Bíblia, a gente vai ler bastante versículo aqui nessa noite, mas nós estamos muito empolgados com esse assunto. Eu, particularmente, hoje aqui estou unindo talvez os dois assuntos que eu mais gosto de estudar nas Escrituras, que é Israel e o fim dos tempos. Nós vamos falar sobre isso. É muito. Esses dois assuntos sempre foram que me consumiram assim nesses últimos anos. Então é muito bom poder estar aqui com você hoje e conversar sobre isso. Sim. E eu gostaria de começar falando algo e vou pedir para o Paulo comentar um pouco sobre isso. Algo muito interessante. Muitas pessoas no Brasil e mesmo ao redor do mundo parece que não conseguem conciliar esses dois assuntos, Israel e o fim dos tempos. Eu tenho estudado escatologia há bastante tempo e cada vez que eu estudo escatologia eu tenho chegado a uma conclusão de que é muito difícil falar sobre escatologia sem falar de Israel. Eu tenho visto que é quase impossível você ensinar sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento, sobre os sinais do fim dos tempos e não falar sobre Israel. Mas o que nós vemos muito ainda no Brasil são irmãos piedosos, são irmãos que são uma bênção para o corpo de Cristo, mas que muitas vezes ensinam escatologia e nem sequer mencionam Israel. Uma escatologia totalmente centralizada no Ocidente, uma escatologia totalmente centrada na igreja, nas nações, e não mencionam Israel. Paulo, queria perguntar para você, por que você acha que a escatologia se distanciou tanto de Israel e como que a gente pode aproximar novamente esses dois assuntos aí? Eu acredito, Vitor, que isso começou lá atrás, nos pais da igreja, né? Começou com a teologia da substituição. E aí isso afetou a escatologia, mas afetou todas as áreas da teologia e do relacionamento da igreja com Israel. Então isso começou lá atrás e a gente precisa revisitar
a história da igreja, e confrontar esses erros que houveram na história da igreja e voltar ao plano de Deus, porque o plano de Deus, no geral, ele está totalmente conectado com Israel. A igreja é totalmente conectada com Israel. Nós fomos enxertados em Israel e por isso que nós somos parte do povo de Deus. Então, eu acho que revisitar a história e precisamos, eu acho que isso vai acontecer nos últimos dias no corpo de Cristo, mas a teologia da substituição vai ser extirpada do corpo de Cristo. Ela precisa realmente sair. Isso aí. Eu costumo dizer que a gente ocidentalizou muito a nossa escatologia, a forma como nós olhamos para a Bíblia e esquecemos que este é um livro que é um livro judaico, né? É um livro que está contando a história do povo de Israel, do povo hebreu. As raízes do cristianismo são raízes judaicas. O nosso Deus, Jesus Cristo, é um homem judeu até hoje. O rei dos judeus. O rei dos judeus. Não tem como nós desvencilharmos a nossa fé do povo de Israel. Então, na última live nós falamos aqui sobre Romanos capítulo 11, o que Deus ainda vai fazer com Israel e com os gentios. E eu gostaria de começar esse assunto aqui lendo o sermão profético de Jesus ali no Novo Testamento. Existem duas principais passagens do sermão profético de Jesus no Novo Testamento. Uma está em Mateus capítulo 24 e a mesma passagem está ali em Lucas capítulo 21, onde Jesus fala sobre a grande tribulação, esse período de perseguição ao povo de Deus, esse período onde nós vemos o anticristo agindo, o falso profeta, mas também é um período onde nós vemos a igreja andando vitoriosa, a igreja gloriosa na terra. Se você nos acompanha há algum tempo, você já deve saber que nós não cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Existe essa ideia muito difundida na igreja no Brasil, né? Que a igreja vai ser arrebatada e Israel vai ficar aqui sofrendo durante a grande tribulação, né? Nós não cremos nisso. E aqui em Lucas capítulo 21... Nós cremos na igreja vitoriosa. Exatamente. Gloriosa durante o tempo da grande tribulação. A igreja que vai ser como Jesus, que vai andar como Jesus andou. A manifestação dos filhos de Deus. Exatamente. E aqui em Lucas 21, se você está anotando aí, você pode anotar do versículo 20 até mais ou menos aqui, até onde eu parar de ler. Vamos ler ali, Lucas capítulo 21, a partir do versículo 20. Só para te dar o contexto, Jesus está respondendo uma pergunta dos discípulos. Os discípulos estão perguntando justamente sobre escatologia. Os discípulos estão perguntando: Jesus, qual é o sinal da tua vinda? Qual é o sinal do fim desta era? Nos fale quando essas coisas vão acontecer. E aí Jesus, dentre muitas coisas que ele diz anteriormente, aqui ele fala do ápice deste momento. Ele diz: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que chegou a sua desolação. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. Os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque esses dias serão de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. E aí mais para frente, olha só no versículo 27. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. Mas nesse texto aqui Jesus está falando sobre a grande tribulação. E logo em seguida ele fala do momento do retorno do Filho do Homem, que terão sinais no céu, sinais na terra, e o Filho do Homem vindo numa grande nuvem. Mas eu queria que o Paulo comentasse aqui um pouco. Nós vimos que
grande parte dos acontecimentos que Jesus fala aqui em Lucas 21, eles têm um epicentro. Por mais que a grande tribulação, esse período de perseguição antes do retorno de Jesus, ele vai ser um evento mundial, ele vai ser um evento que vai afetar todas as nações. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala uma grande tribulação como nunca houve em todo o mundo. O livro de Daniel também fala, Daniel 12, sobre essa grande tribulação no mundo inteiro. Então existe esse aspecto global da tribulação antes do dia do Senhor, antes do retorno de Jesus. Mas aqui parece que Jesus está centralizando alguns acontecimentos em Jerusalém. Como você vê isso, Paulo? Eu creio que Jerusalém vai ser o epicentro da grande tribulação, Jerusalém, Israel e o Oriente Médio. Sim. Então, toda aquela região é a região onde será o epicentro. Eu gosto muito de pensar na ideia de um furacão ou na ideia de um terremoto. Então, existe o epicentro do terremoto, o lugar onde o terremoto bate mais forte, mas existe toda uma área que é afetada por um terremoto, existe toda uma área que é afetada por um furacão, mas tem aquela área onde o olho do furacão passa com mais força, aquela área é a mais afetada. E eu creio que, em relação à tribulação, será assim para Israel e para o Oriente Médio. Nós estamos numa região muito periférica aqui no Brasil, então nós não sabemos o quão severo será para nós esse período da tribulação, mas, como Jesus falou, ela vai ser uma tribulação para o mundo inteiro. Mas Jesus estava citando Daniel, porque ele usa a mesma linguagem que Daniel usa, essa grande tribulação. E Daniel não tinha em mente o mundo todo, ele estava falando para o povo de Israel, e ele tinha em mente, quando ele estava falando sobre esse assunto, sobre Israel. E é o mesmo evento que o profeta Jeremias, em Jeremias 30, versículo 7, ele vai chamar esse mesmo tempo de o tempo de angústia para Jacó. Esse texto é importante a gente abrir, viu, Paulão? Ele é muito, muito relevante aqui para aquilo que a gente está falando. E Jeremias ele está expandindo em coisas que Moisés havia falado lá atrás. Moisés fala que no fim dos tempos, quando vocês estiverem em aflição, quando todas essas maldições caírem sobre vocês, então vocês vão lembrar do Senhor. Mas é esse mesmo tempo. O que nós estamos querendo dizer aqui, se você percebeu, é que normalmente quando as pessoas querem estudar escatologia, elas correm para onde estudar escatologia? Apocalipse, vamos lá para o livro de Apocalipse. Ou vamos, como eu comecei aqui, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21. Mas quando você vai estudar os escritos do Novo Testamento, você vai ver que todos os escritos do Novo Testamento, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Paulo falou sobre escatologia, tudo aquilo que está ali no livro de Apocalipse, basicamente não tem muitas coisas novas sendo inseridas no ensino de escatologia no Novo Testamento. As coisas que estão sendo faladas ali já foram faladas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é riquíssimo em escatologia. E o que nós estamos falando aqui, iniciando essa live falando, é sobre a centralidade de Jerusalém, a centralidade de Israel nos eventos dos últimos dias. Eu queria repetir esse exemplo que o Paulo deu aqui, porque é um exemplo fantástico. Você imagina um furacão. Um furacão ele tem o seu epicentro, que é o lugar onde existe a maior violência ali daquele furacão. Não sei, no Brasil não é muito comum ter furacão, nem terremoto, e Deus queira que a gente não passe por isso, mas quem já teve essa experiência pode dizer que é terrível você estar no olho do furacão. Isso até virou uma expressão para nós de você está no centro de problemas, está no olho do furacão. Aqueles que acompanham as notícias internacionais, aí recentemente houve um terremoto devastador na Turquia. Cidades como
Antáquia, que é Antioquia na Bíblia, onde foi criada a primeira igreja gentílica, eles foram enviados dali, foi totalmente devastada por esse terremoto, porque foi bem no epicentro. Mas se sentiu esse terremoto no Iraque, em Israel, em outros países da região. Sim. Mas o epicentro foi ali, na Turquia e Síria. Sim, o que nós estamos querendo dizer com isso? O epicentro dos eventos escatológicos, da grande tribulação, do princípio das dores, de todos os sinais que Jesus disse que antecederiam o seu retorno, vai ser em Israel, vai ser no Oriente Médio, ali vai ser o olho do furacão desses acontecimentos. Mas todas as nações vão sentir os efeitos disso. Eu sempre gosto de dar um exemplo quando nós pensamos, por exemplo, na guerra que atualmente está acontecendo no mundo hoje, Rússia e Ucrânia. Se você pensar que são apenas duas nações, uma contra a outra, lutando entre si, mas que talvez você nem saiba disso, mas isso afetou você. Isso afetou a sua casa, isso afetou a sua família, isso afetou o preço da comida, dos combustíveis. Isso nos afetou aqui, 2 países. Agora imagina aquilo que vai acontecer na grande tribulação lá no Oriente Médio. Então isso vai nos afetar. Mas o centro dessas coisas se dá ali em Israel, se dá em Jerusalém. Então vamos ler esse texto aqui, em Jeremias capítulo 30, e nós vamos lendo os textos aqui explicando, mas depois nós queremos amarrar tudo isso e falar o porquê o epicentro é lá. Por que em Jerusalém, em Israel, é o centro desse furacão que a Bíblia chama de grande tribulação e que aqui o profeta vai chamar o tempo da angústia de Jacó. Então, vamos ler aqui a partir do versículo 6. O profeta pergunta: Perguntai, pois, e observai se um homem pode dar à luz. Por que então vejo todos os homens com as mãos sobre o ventre, como uma mulher em trabalho de parto? Por que todos os rostos estão pálidos? Ah, como aquele dia será terrível! Sem comparação será o tempo da angústia para Jacó, mas ele será resgatado dela. Essa é a frase mais importante. Essa é a frase mais importante. Será salvo dela. Eu não quero... Mas explica para nós aí, Paulão, esse texto, por favor. Então, o profeta está dizendo desse dia, que é um dia futuro, que Moisés, quando ele fala sobre isso lá em Deuteronômio 32 e todos aqueles últimos capítulos de Deuteronômio, ele vai se referir a esse tempo como os últimos dias. Sim. Em que Israel vai experimentar a disciplina do Senhor, e a disciplina do Senhor virá sobre Israel através das nações do Oriente Médio que vão se juntar contra Israel, mas eles vão passar pelo fogo, mas eles serão salvos desse tempo. Então, no final, o Senhor vem para resgatar, para salvar o seu povo. E essa parte final do versículo 7, ele será salvo dela, está muito relacionado com o que Paulo fala em Romanos 11. Então, todo Israel será salvo. Então, é exatamente isso que o profeta está falando aqui. Outros profetas vão expandir sobre isso, falar sobre isso. Isaías, por exemplo, tem uma linguagem perturbadora, porque Isaías vai falar sobre os sobreviventes. Sim, sim. Então, ele usa diversas vezes essa linguagem dos sobreviventes. Então, tamanha é a tribulação que vai vir sobre Israel. Os judeus têm um lema, e eles vão falar a respeito do Holocausto: nunca mais. Mas, pelo que Jesus falou, que esse tempo de tribulação vai ser um tempo como nunca houve antes, nós precisamos refletir sobre isso e sobre esse nunca mais. Porque a palavra final é do Senhor, e quando Ele salvar Israel é que vai ser nunca mais. Sim. Mas eles vão passar por esse tempo de tribulação e aflição terrível que vai vir sobre a nação. Esse assunto é muito complexo porque a linguagem bíblica para a grande tribulação não é algo legal.
Não. É algo terrível, é uma disciplina severa do Senhor. E o que nós estamos dizendo, por mais complexo e difícil que seja de entender isso, é que até os dias de hoje Deus usa nações gentílicas, exércitos das nações, para disciplinar o povo dele, Israel. E quando a gente pensa em disciplina, o que nós precisamos lembrar? Nós falamos nas outras lives, hoje Israel não é uma nação temente ao Senhor. Hoje Israel não é uma nação que está debaixo da aliança de Deus, no sentido de respondendo àquilo que Deus propôs. Hoje, se você for pensar na nação de Israel, dizem que Tel Aviv é a capital no Oriente Médio LGBT do mundo hoje, é em Tel Aviv. Grandes raves estão ali localizadas em Israel. Hoje, Israel é uma nação totalmente secularizada. Eles não são uma nação temente ao Senhor. Por mais que culturalmente ainda muitos deles tragam as lembranças da Torá e existem judeus ortodoxos, mas grande parte da nação, o Paulo está mais de perto acompanhando isso, grande parte da nação não é uma nação temente a Deus, né, Paulo? Não, existem muitos ateus, existem muitas pessoas em Israel que têm pensado que na força do próprio braço Israel vai conseguir desenvolver paz com as outras nações, com as nações que têm prometido há anos a destruição de Israel. Então, a nação do Irã, por exemplo, tem pregado há anos que não é uma ameaça, é uma promessa de que quando eles tiverem a bomba atômica, eles vão destruir, riscar Israel do mapa. A própria Turquia tem ambições de reavivar o Império Otomano e um califado e unificar o povo árabe para se levantar contra Israel. E existem muitas falsas esperanças em Israel de que através da diplomacia, da política ou do exército de Israel, que é um exército muito forte, muito poderoso, eles vão conseguir se livrar. Uhum. Né? O lema de Israel, depois do Holocausto, como eu disse, é nunca mais. Sim. Então, nunca mais em relação a Israel ser invadido, o povo de Israel ser destruído. Mas nós sabemos que Deus vai permitir que o anticristo se levante, que ele venha contra a nação de Israel, contra a cidade de Jerusalém, para tentar destruí-la. Mas, no final das forças de Israel, quando eles tiverem passado por esse tempo de angústia para Jacó, sim, então eles serão salvos. E a linguagem de Jeremias aqui, voltando aqui para Jeremias 30, é muito interessante que no versículo 6 tem uma pergunta: por acaso um homem pode dar à luz? E aqui é uma pergunta retórica, né, gente? Que não precisa responder. A Bíblia já está dizendo aqui. Não sei por que nós temos essa discussão hoje, se um homem pode ter um filho. Por acaso um homem pode dar à luz? A resposta óbvia é não. E ele pergunta: então por que vejo homens com as mãos sobre o ventre, como uma mulher em trabalho de parto? Porque todos os rostos estão pálidos? Isso aqui é uma linguagem apontando para o sofrimento, apontando para a tribulação. E se você reparar, é a mesma linguagem que Jesus usa em Mateus capítulo 24. Jesus fala: este é apenas o princípio das dores. Essa ideia de princípio das dores, um dos lugares do Antigo Testamento de onde ela é retirada é justamente aqui em Jeremias capítulo 30. É como se os homens estivessem sofrendo dores de parto, e isso é um apontamento para a angústia. E aí no versículo 7, como serão terríveis aqueles dias sem comparação. Isso é muito interessante também. Daniel capítulo 12 diz sobre uma grande tribulação sem comparação. Mateus 24, o Senhor fala como nunca houve antes. E aqui ele diz: será o tempo da angústia de Jacó, mas ele será resgatado dela. O que nós precisamos entender é que a disciplina visa uma correção. A disciplina visa levar o povo de Israel a um lugar de arrependimento. Hoje, como em todos os seres humanos, sem Deus,
existe um orgulho muito forte Sim. no povo de Israel. Por exemplo, isso que o Paulo estava falando, desse lema que eles têm após o Holocausto, né? Never again, nunca mais. Então eles juram de pé junto que nunca mais eles vão permitir que algo como o Holocausto aconteça lá em Israel. E se você assiste as notícias, você vai ver que o sistema de defesa israelense antibomba é fantástico. Incrível. Aquele domo de ferro, né? Que eles chamam. Essa semana, as últimas semanas que passaram, mais de 1.300 mísseis foram lançados contra Israel e o sistema de defesa israelense conseguiu abater 94% desses mísseis. É algo O sistema de defesa deles fantástico. é incrível. E, gente, a gente de maneira nenhuma quer dizer que não devemos apoiar hoje o Estado de Israel. Embora Israel não seja uma nação santa, a nação de sacerdotes, a nação que vai abençoar todas as nações da terra, como eles serão um dia, como é prometido nas Escrituras, e a gente anseia por esse dia, a gente tem orado por Israel porque a gente espera esse dia, mas não existe nação hoje no Oriente Médio com princípios morais e que, mesmo em meio à luta com os inimigos e as guerras que eles têm que enfrentar, tenta ser o mais moral e dinâmica possível. Então, assim, totalmente a gente deve apoiar Israel hoje como nação, e existe muita controvérsia em relação a Israel, e especialmente na questão entre Israel e Palestina e o tratamento de Israel para os palestinos, mas eu tenho convivido de perto lá e tenho visto que eles fazem o máximo possível para que, quando eles precisam fazer um ataque ou uma retaliação de um ataque que eles sofreram, tentar o mínimo possível de destruição, o mínimo possível de atingir civis palestinos. Então, realmente, Sim. Não estamos falando de maneira alguma que não podemos e não devemos apoiar Israel hoje. Mas a nossa simpatia política por Israel não vai sustentar a igreja naquele dia, não vai ser suficiente para nos sustentar em oração naquele dia, para nos sustentar e nos manter ao lado do povo judeu, porque vai ser um dia, uma época de muita aflição. Então, nós precisamos nos basear nas no Escrituras, que a palavra sim. nos fala e nas Escrituras. E eu acho que também é importante ressaltar de que nós temos essa simpatia a Israel porque nós cremos nos planos de Deus para Israel. Nós sabemos que existe uma tentativa muito forte das grandes mídias de sempre pintar Israel como um errado. Demonizar Israel. Demonizar, né? Israel. Então nós precisamos também estar muito atento de onde nós estamos recebendo as informações, mas ao mesmo tempo não significa que Israel é uma nação hoje temente a Deus. Não significa que todas as ações de Israel são corretas. Por mais que eles tentem ser moralmente corretos, nós não podemos também ter um apoio cego a Israel, né? Que é um outro risco que a igreja pode correr. Nós precisamos... O que nós estamos falando aqui é sobre geopolítica. Nós precisamos estudar a geopolítica do lugar e, obviamente, também olharmos para as Escrituras. E quando nós olhamos para as Escrituras, por que nós estamos falando isso? As profecias bíblicas estão falando claramente que nos últimos dias um ódio à nação de Israel vai crescer exponencialmente. A Bíblia está falando sobre isso e nós já vemos isso acontecendo, um aumento do antissemitismo, um aumento do ódio ao judeu. A Bíblia fala que nos últimos dias, nós vamos ler daqui a pouco lá em Zacarias, todas as nações ao redor de Israel vão se voltar para Israel e tentar destruir Israel. E é algo ilógico, porque se você pensar em Israel, é uma porção de terra minúscula no Oriente Médio. Eu falei a porcentagem hoje, enquanto eu conversava com os alunos, se eu não me engano é 0,2% do Oriente Médio, e desse 0,2%, grande parte da nação de Israel é deserto,
Então, qual é a lógica de se disputar por uma nação que não tem riquezas naturais, que não tem petróleo? Por que toda semana Israel está nos Está noticiários? nas mídias, e Jerusalém é a controvérsia do planeta. Todo mundo tem uma opinião sobre Jerusalém. Então isso não tem a ver com Israel e não tem a ver com o povo judeu. Isso tem a ver com o Deus de Israel. Isto. A controvérsia é uma controvérsia com o Deus de Israel. A controvérsia de Sião, a controvérsia acerca de Jerusalém é uma controvérsia com o Deus de Israel. Sim, eu ouvi o Asher falando algo essa semana num vídeo, só para você ter noção dessas proporções, né, que o Paulo está falando. Ele usa a seguinte terminologia: 40, 22, 1. E eu achei muito interessante, que é algo que fica muito gravado na memória. 40, 22, 1. Ele está falando sobre os países do Oriente Médio. 40 países islâmicos no Oriente Médio. 40 países islâmicos, cuja a religião e a forma de governo é o islamismo. Desses 40, 22 são árabes e islâmicos. E é importante essa diferenciação, porque nem todo aquele que é islâmico ele é árabe, ele pode ser de outras etnias. Quando nós falamos sobre árabe, nós estamos falando sobre etnia. Quando nós falamos sobre muçulmano ou islâmico, nós estamos falando sobre religião e sistema de governo. Então nós temos 40 nações islâmicas, 22 nações árabes islâmicas e uma nação judaica. É extremamente desproporcional o que nós vemos no Oriente Médio. 40, 22 e 1. Nós vemos uma nação judaica cercada de nações árabes, cercadas de nações islâmicas que historicamente têm conflitos com a nação de Israel. A gente não está inventando algo. Historicamente, essas nações ao redor de Israel têm conflitos com Israel, e isso não é algo aleatório, como Paulo estava falando. Isso é algo por causa das promessas de Deus para Israel. E aí é algo que nasceu nas tendas de Abraão, né? Exatamente. E Isaac. É muito Esaú antigo esse conflito. E Jacó. Então é um conflito de 6.000 anos, 4.000 anos praticamente. Sim, Então exatamente. esse conflito nasceu nas tendas de Abraão, mas ele vai ser resolvido antes da volta do Senhor. E o Senhor vai levantar uma igreja nos últimos dias, no Oriente Médio, que apesar de todo esse conflito e dos governos e das nações em que essa igreja vai estarem se levantando contra Israel, o Senhor vai levantar uma igreja que vai amar Amém. Israel e que vai provocar ciúmes em Israel. Sim, Acho que a gente sim. vai tocar mais nisso no vai final, falar disso, isso. mas não me contive. Excelente. E agora, dentro disso que a gente está falando, eu já vou puxar aqui a pergunta: por que o epicentro é Israel? Por que essa tentativa de destruir Israel? Abre a sua Bíblia ali em Zacarias 14. E enquanto você vai abrindo, a resposta é: porque Deus conectou o destino das nações ao destino de Israel. O futuro de todas as nações está conectado ao futuro de Israel. Deus fez uma promessa em Gênesis 12. Deus diz para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, farei o teu nome famoso, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de ti todas as famílias, todas as nações da terra serão abençoadas. Eu costumo brincar com os meus alunos. Eu falo assim para eles: gente, Satanás não está tão interessado assim em destruir o Brasil. Ele não está, não é a intenção máxima dele destruir a nossa nação. O que Satanás quer mesmo, na realidade, é destruir a nação de Israel. E eu costumo dizer: se Satanás destruir o Brasil, se o Brasil for varrido do mapa, não existir mais Brasil, o plano de Deus vai continuar em execução. O plano de Deus vai seguir os seus propósitos. Agora, quando nós falamos da nação de Israel, se a nação de Israel for destruída, não que isso seja possível,
mas os planos de Deus deixam de existir. Porque Deus fez uma promessa para Israel. E Deus não mente. E Deus não falha. Deus não muda. Ele não desfez essas promessas. Jeremias 31 fala que se a minha aliança com o sol e com a lua, com a criação puder ser desfeita, então eu me esqueci de Israel. Isso não pode acontecer. O destino Ou seja, das nações... se o mundo deixar de existir, Se então a minha aliança com Israel exatamente. também vai deixar de existir. Mas O futuro das nações está ligado ao futuro de Israel. Por isso que existe... Olha para a história, irmão. Quantas vezes esta nação minúscula, menor que o estado de Sergipe hoje no Brasil, quantas tentativas de ser exterminadas do mapa ela já sofreu e até hoje sofre. Algo mais recente, que é muito vívido na nossa memória, é o Holocausto. Milhares de judeus mortos numa tentativa de genocídio. E aí, pensando nos últimos dias e no fim dos tempos, o Dalton costuma dizer: se o Holocausto foi possível com o povo de Israel, com o povo judeu espalhado pelas nações, especialmente da Europa, o que será possível com uma nação, um Estado judaico na antiga terra de Israel? Exatamente. Então, hoje são mais de 6 milhões de judeus vivendo em Israel, cercado por nações que odeiam Israel. Não só cercado por nações, dentro de Israel, infiltrados tem que lidar com a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que também estão constantemente fomentando ódio a Israel e tentando provocar a destruição de Israel, que nunca vão conseguir, mas isso tem sido feito. A gente viu recentemente mais de 1.000 mísseis lançados de Gaza contra Israel, especialmente o sul de Israel. Então, não só ao redor, mas de dentro. E vamos então aqui para Zacarias 14. Esse é um daqueles textos que é duro de ler, é difícil de ler. E nós falamos isso e lemos esse texto com um pesar no coração. Sim. Não é algo agradável saber que Israel vai passar por essas coisas. Mas nós sabemos que existe um Deus de amor por detrás disso. O livro de Hebreus diz que Deus disciplina o filho que ele ama. Falta de disciplina, no final das contas, é falta de amor. Então nós vemos aqui, Zacarias 14, o profeta ele relata como será esse dia. No versículo 1 ele diz: vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A mesma coisa que nós lemos lá em Lucas 21. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será exterminado da cidade. Este é a situação de Jerusalém no período da grande tribulação. Mas aí nós temos uma virada aqui no versículo 3. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações como no dia de batalha, o retorno de Jesus. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está ao oriente de Jerusalém. O Monte das Oliveiras será cortado pelo meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte será retirado para o norte e a outra metade para o sul. Aqui nós vemos o momento do retorno de Jesus. Qual é o contexto em que o Senhor Jesus volta? O cerco de Jerusalém, que é o que Zacarias está dizendo aqui. O que você pode falar sobre esse texto aí, Paulo, para nós? O texto é muito claro. É muito autoexplicativo, né? Eu tenho a tendência e acho que nós precisamos voltar a ser um pouco mais literais quando nós lemos as Escrituras. E o texto é muito gráfico, ele é muito literal. Então, as nações cercando Jerusalém significa nações, especialmente as nações do Oriente Médio. Se você for
anota, né? Não vamos conseguir ler o texto agora, mas Salmo 83, ele vai falar quem são essas nações. As Ele vai dar nações nome do às Oriente nações. Médio, ele vai nomear as nações que vão estar justamente a mesma fala que tem sido pregada pela liderança, pela teocracia do Irã há anos. Vamos riscar Israel do mapa. Está lá em Salmo 83. E é exatamente isso que vai estar acontecendo aqui. Mas o Senhor virá e ele lutará contra essas nações. É incrível porque o Senhor usa as nações e isso está na história de Israel. Ele fez isso diversas vezes. Quando a gente vê as invasões que aconteceram com Israel, ele usou a Síria para disciplinar Israel. Ele usou a Babilônia para disciplinar Judá depois, o reino de Judá. Usou o Egito. Usou o Egito. E aí ele mesmo se volta contra essas nações e julga essas nações pela forma como elas trataram Israel. E isso a gente vê também lá em Mateus 25, quando ele vai julgar as nações pela forma como eles trataram Exatamente. Israel. Nós vamos agora para Mateus 25 e a gente vai transicionar para uma outra fase aqui na nossa live, que é tentar trazer um pouco para nós agora este contexto da grande tribulação. Porque nós estamos falando da centralidade de Israel na grande tribulação e estamos afirmando que essa tentativa do anticristo na grande tribulação, liderando essas nações, que esse é um aspecto muito importante. Quem estará liderando essas nações é o anticristo durante a grande tribulação. Essa tentativa de destruir Israel, porque sabe que Israel é central para o plano de Deus. Mas e nós? Como que as nações vão reagir a isso? Qual que é o papel da igreja em relação a esse momento da angústia de Jacó? Mateus capítulo 25. Aqui em Mateus capítulo 25, gente, eu não sei, eu sempre falo isso sobre vários textos, né? Mas eu não sei se existe um texto que foi mais mal interpretado na igreja do que esse aqui de Mateus capítulo 25, especialmente a parte que fala aqui de separar as ovelhas dos cabritos. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui sobre esse texto é o contexto, tá? Um texto sem um contexto é um pretexto para você falar aquilo que você quiser. Então, o contexto aqui é o discurso de Jesus de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, capítulo 25, é continuação, é o mesmo discurso. Eu estou batalhando aí para que as pessoas elas comecem a ler a Bíblia sem os versículos e sem os capítulos, porque muitas vezes eles nos levam a interpretar erradamente alguns textos. Mateus capítulo 24 e 25 é o mesmo discurso, é o mesmo sermão de Jesus. E qual é o assunto central do capítulo 24? A grande tribulação, a perseguição a Israel. Versículo 15, ele fala sobre o anticristo e ele diz: quem estiver na Judéia, fuja para os montes, porque Jerusalém vai ser sitiada, Jerusalém vai ser cercada. Então esse é o contexto. E aqui Mateus 25, versículos 31. Eu vou ler e o Paulo vai explicar. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, precisei de roupa e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e foste visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupa e te vestimos?
Senhor, quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. E aqui a passagem continua falando do inverso. Quem não fez isso, aos pequeninos irmãos de Jesus irão para o castigo eterno. E aí, Paulo? O que essa passagem está querendo dizer para nós? Então, mais uma vez, aqui a passagem é muito gráfica, muito literal. A questão aqui que talvez leve a crer que é simbólica e uma parábola é ovelhas e cabritos, ovelhas e bodes, mas essa é a única parte que é simbólica do texto. Todo o resto ela é muito literal e a gente pode ler o texto e interpretar ele literalmente. Agora, o que cabe a nós é interpretar e dizer quem são esses irmãos, os menores irmãos de Jesus. Essa passagem, Paulo, ela está falando de justiça social? Não está falando de justiça social. Não é sobre justiça social? Quer dizer que eu não tenho... não. Quer dizer que a passagem não está dizendo que eu tenho que alimentar o pobre, que eu tenho que ir na cadeia para herdar a vida eterna? Eu penso que nós... por muito tempo a igreja vem interpretando essa passagem dessa maneira. E eu creio que é possível nós interpretarmos a passagem dessa maneira para fazer justiça social, para acolher o pobre, para servir o próximo que está em necessidade. Fantástico, nós podemos usar, desde que nós não dispamos o texto da sua interpretação literal e principal. E original, né? Que é, Jesus está se referindo aqui aos seus irmãos judeus. Como nós sabemos? Por causa do contexto. Leia todo o texto, Mateus 24. Leia sobre... Quando ele começa a falar aqui sobre juízo, ele está se referindo ao que o profeta Joel falou, sobre o juízo das nações. Lá atrás, o profeta Joel falou sobre isso. Então, ele está falando dos irmãos judeus, daqueles que vão estar sofrendo esse período de grande tribulação, o tempo de angústia para Jacó. E aí a gente pode conectar esse texto com vários outros textos. Então, quem é esse povo que vai estar acolhendo os judeus? Quem é esse povo que vai estar amando, acolhendo, hospedando, alimentando, visitando? Eu acho que tem dois chamados principais para a igreja nos últimos dias em relação a Israel. Um, nós estamos vendo, e a gente comentou no início da live, é algo histórico, é um fato histórico. 5 milhões de pessoas no corpo de Cristo orando por Israel, orando pela paz de Jerusalém, orando pela salvação de Israel, orando pela conversão de judeus. Isso é incrível. E é o chamado de Isaías 62, né? o tema do jejum, o jejum de Isaías 62. Eu acho que esse chamado é um chamado que vai ser muito mais forte para nós aqui no Ocidente, nas regiões periféricas. E existe um segundo chamado para a igreja nos últimos dias, e Paulo vai falar sobre isso em Romanos 11, ele fala sobre provocar ciúmes em Israel. E eu creio que esse papel vai ser desenvolvido muito mais, não exclusivamente, mas muito mais pela igreja no Oriente Médio. Com certeza. Pela igreja que vai estar próxima a Israel. Então, quando as nações cercarem Jerusalém, Jesus fala, ele alerta para o povo, fujam. Para onde eles vão fugir? Para as nações que estão em volta. Para onde eles vão ser levados? Para as nações que estão em volta. E a igreja nessas nações, então, vai ser a igreja que vai ser capaz de acolher, de amar, de vestir, de alimentar e de provocar ciúmes em Israel, de falar para eles do Messias deles, que conquistou o coração deles, que antecipadamente trouxe eles para fazer parte da família. E eles vão falar, esse é o seu Messias, é o seu Salvador, é o seu Senhor.
E Sim, eu estou sim. fazendo isso por vocês porque ele também é o meu Messias. Então é essa igreja que vai provocar ciúmes em Israel. E se você pensar nisso que o Paulo está dizendo, nas nações ao redor, e em uma igreja ali nas nações ao redor, quem são as nações ao redor? São árabes, são persas, são um povo que historicamente sempre foi contra Israel. Então, quando a nação de Israel ver esse povo, ver o povo árabe que historicamente sempre os odiou, agora abrindo as suas casas para receber judeus refugiados fugindo da grande tribulação, isso vai despertar o coração da nação Sim. de Israel. Porque, irmãos, quando nós falamos sobre receber judeus refugiados nas suas casas, como a passagem aqui diz, nós estamos dizendo o seguinte: a partir de agora eu corro risco de vida. Se você lembra da história da Segunda Guerra Mundial, o que acontecia com pessoas que escondiam judeus nas casas? Eles eram mortos da mesma forma que um judeu era morto. Isso se chama identificação. E um ponto importante aqui nessa passagem fala sobre nações recebendo judeus. Aqui é o julgamento das nações e não simplesmente julgamentos de indivíduos, como muitas vezes esse texto é interpretado. E o contexto é judeus fugindo de Jerusalém, judeus fugindo de Israel. Quem são esses justos que vão receber o povo judeu? Quem são esses justos que vão ter a coragem, que vão ter o amor de dar a vida pelos judeus? E o que vai acontecer quando um judeu, irmão, quando um judeu ver um árabe ou ver qualquer outra pessoa de qualquer nação que nunca o viu na vida, dando a própria vida por amor a eles, sabe do que eles vão lembrar? Sabe a revelação que eles vão ter? De uma outra pessoa que deu a vida por todos nós. Jesus Cristo, o padrão da cruz, vai se repetir na igreja nos últimos dias, quando eles derem a vida para salvar o povo que estará fugindo. Então, nós precisamos nos preparar para esses dias. O Paulo falou sobre as nações ao redor serem as principais que vão receber esses judeus, e eu creio nisso porque são as nações ali ao redor. Mas olha que incrível, aqui na nossa cidade, em Montemor, nós temos 3 famílias do Afeganistão aqui conosco. Nós estamos recebendo famílias de refugiados de nações lá no Oriente Médio. Então, nós precisamos estar prontos porque a maior crise de migração, a maior crise migratória ainda está para A maior acontecer. crise de A refugiados maior de crise todos de os tempos. refugiados. Porque nós estamos falando de Israel como epicentro, mas essa crise vai ser mundial. Não pensa que o anticristo vai unificar todas as nações. Pensa no contexto da Segunda Guerra Mundial. Várias nações, várias alianças, várias tramas e uma crise sem tamanho de refugiados. A crise de refugiados sírios nos últimos 10 anos aí é algo sem precedentes. E essa crise de refugiados nos últimos dias vai ser algo muito maior, em uma escala muito mais, atingindo muito mais nações no Oriente Médio. E nós precisamos estar prontos para, claro, aqui no Brasil, receber, acolher e ser parte do cumprimento dessa passagem. Exatamente. Também. E algo muito pontual que o Paulo falou, eu sempre costumo dizer isso para os nossos alunos aqui, nós temos uma visão muito baseada nos filmes de Hollywood e no cinema sobre o que é escatologia, sobre a grande tribulação. Quando nós falamos sobre o governo mundial do anticristo, qual é a imagem que vem na nossa mente? De que o anticristo vai ter um governo hegemônico sobre todas as nações da terra. E em cada esquina aqui do Brasil vai ter uma base de governo do anticristo que a gente não vai conseguir sair, a gente vai ter que se esconder do anticristo, mas não é o que a Bíblia nos diz. Óbvio que o império do anticristo vai ter uma influência fortíssima sobre o mundo,
Mas a Bíblia nos diz que o governo do anticristo ele é composto por 10 nações do Oriente Médio. Óbvio que isso vai afetar o mundo inteiro, óbvio que eles vão exercer influência no mundo inteiro, mas não é isso que os filmes nos mostraram. Nós precisamos nos voltar para a profecia bíblica para tentar entender o que é que a Bíblia fala sobre isso. Primeiro para a realidade, né? Porque a gente tem muita coisa para olhar na história. Então, olha para a Segunda Guerra, olha para os impérios que vieram antes da Segunda Guerra. Então, os impérios eles sempre viveram em conflito uns com os outros por um tempo, um período, às vezes um período maior. Algum império tinha domínio sobre uma boa parte do mundo, mas nunca sobre todo o mundo. Exatamente. E mais recente, a gente pode pensar no Império Otomano, especialmente falando no Oriente Médio. E aí depois da Segunda Guerra, e como Hitler quase conquistou toda a Europa, ficou por um triz de conquistar toda a Europa, mas Deus interviu e a guerra acabou. Mas a gente precisa olhar para esses exemplos mais recentes e algo que nos dá combustível para compreender um pouco de como vai ser a questão geopolítica nos últimos dias. Sim, exatamente. Não vai ser algo fantasioso, hollywoodiano, como muitas vezes a gente pensa. Exatamente. E a grande questão do nosso posicionamento é que nós precisamos estar preparados para nos identificarmos com Israel. Isso. Nós falamos muito sobre a perseguição a Israel, mas não é somente Israel que vai ser perseguido. Todos aqueles que se identificarem com Israel vão ser perseguidos. Todos aqueles que se posicionarem em favor de Israel serão perseguidos. Apocalipse 12 fala sobre isso. Apocalipse 12 fala sobre Satanás perseguindo a mulher que simboliza Israel, mas ela é protegida no deserto e depois Satanás vai perseguir os outros filhos da mulher, que são aqueles que mantêm o testemunho de Jesus, ou seja, a igreja, aqueles que se identificam com Israel. E quando nós falamos sobre se identificar com Israel, eu tenho falado muito com os meus alunos aqui, nós precisamos estar atentos às movimentações que estão acontecendo no mundo e ao aumento do antissemitismo. É algo muito sorrateiro, é algo muito sutil, o aumento do ódio ao judeu. Eu sempre cito isso como exemplo. Aqui na nossa cidade, 2 jovens foram presos naquela época dos ataques às escolas e dentre os materiais apreendidos tinha suástica nazista, tinha referências ao nazismo. Aqui numa cidadezinha do interior, gente. Como que esses jovens receberam esses materiais? Onde eles compraram? Quem que influenciou eles em relação a isso? Essa semana nós vimos o Roger Waters, de uma banda muito famosa, é Pink Floyd? Eu nem sei se é essa banda, né? Do Pink Floyd. Ele fez um show onde ele se vestiu de nazista e no fundo tinha um pôster escrito falando uma referência a Anne Frank. Assim, e ele tem um histórico de ódio aos judeus muito grande. Sabe qual é o problema? Esse cara tem vários shows marcados em São Paulo. Então você percebe que é um negócio que hoje ainda é errado falar contra os judeus. É errado você ser antissemita. Hoje ainda existem leis que dizem que é crime você negar o Holocausto. Mas a estratégia de Satanás vai se normalizar. Falar mal do judeu, odiar o Israel vai ser algo normal. E o próximo passo vai ser certo odiar o judeu. Vai ser correto odiar o judeu. E se o correto é odiar o judeu, o que é o errado? Se posicionar a favor de Israel. Então, o mundo... E isso não é algo novo, né? Isso é algo que vai se repetir, mas algo que já aconteceu ao longo da história. Então, você pode pensar no tempo da Inquisição e depois nos pogroms na Rússia e depois na Segunda Guerra. É algo que foi se normalizando na Europa. Gradativo. E gradativamente, de repente, os judeus estavam em campos de extermínio por toda a Europa. Exatamente. Nós precisamos estar atentos a isso. E
Nós estamos caminhando para o final, nós vamos ler um texto agora, Isaías 62, esse é o nosso último texto da noite, que é um texto que está totalmente relacionado a esse movimento de jejum e oração por Israel, mas também é um texto que está muito relacionado à escatologia. O Então, futuro de Israel, a palavra final de Deus sobre Israel. exatamente, Isaías capítulo 62. Você pode ler, acompanhar aí comigo. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz o seguinte: Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória e te chamarão por um novo nome que a boca do Senhor designará. Também serás uma coroa de adorno na mão do Senhor, uma diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará desolada, mas te chamarão Refizibá e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti e a tua terra se casará. Pois como um jovem se casa com uma moça, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim o teu Deus se alegrará de ti. Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os teus muros, que não se calarão de dia e nem de noite. Ó vós que invocais o Senhor, não descanseis e não lhes deis descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e a ponha como objeto de louvor na terra. E aí, Paulo, e esse texto? Qual é a conexão que existe aí entre o movimento de oração e a escatologia? Eu amo esse texto, nós poderíamos gastar aqui mais 2 dias conversando sobre ele, não 2 horas, mas 2 dias conversando, abrindo esse texto, que é maravilhoso, e a palavra final de Deus. Eu amo o início do versículo 4. Finalmente, nunca mais. Aqui sim é o nunca mais. Nunca mais Jerusalém vai ser abandonada, nunca mais vai ser desolada, nunca mais vai ser um motivo de blasfêmia na boca das nações, mas vai ser posta como louvor, objeto de louvor sobre toda a terra. E aqui, mais uma vez, a gente conecta o texto à promessa de Gênesis 12. Exato. Porque Jerusalém, sendo motivo de louvor sobre toda a terra, é o cumprimento da promessa de que em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, Jerusalém se tornará objeto de louvor na terra. Jerusalém se tornará, finalmente, a cidade do grande rei, a cidade que vai ser chamada de minha delícia, de casada. Então, aqui o Senhor vai cumprir todas as promessas que ele fez para Israel, mas antes de que isso aconteça, ele coloca pessoas que, por amor a Sião, não vão se calar, por amor a Jerusalém, não vão se aquietar, até que isso aconteça. Então, nós, como a gente tem falado, o Eduardo e o Guilherme comentaram no primeiro dia sobre isso, estamos vivendo a história, porque 5 milhões de intercessores é o começo do cumprimento desse texto. E o Mike Bickle, que chamou esse jejum, que convocou esse tempo de assembleia solene, oração por Israel, jejum por Israel, ele tem falado que isso é só o começo, nós estamos mirando 100 milhões de intercessores. Né? Vão haver 100 milhões no dia 28, mas num contexto bem diferente do que esses 5 milhões, que são pessoas que têm se engajado diariamente. Sim. E eu creio que esse jejum de 21 dias é um marco, mas é apenas um início. Nós precisamos conectar a nossa vida de oração, o nosso dia a dia com o Senhor, com essa história, e nos colocarmos nesse muro. Há um convite para nós, um convite especial. Então, eu não sei se todos vão fazer parte daquilo que nós lemos em Mateus 25, de poder ter o privilégio de, naquele dia, acolher um judeu, alimentar um judeu, estar próximo e dar a vida, mas todos têm o privilégio de poder cooperar com o Senhor nesse chamado, de se colocar no muro,
de se colocar na brecha e interceder para que ele cumpra todas as suas promessas para Israel. Amém. Então, Israel sendo colocado, Jerusalém sendo colocado como motivo de louvor e a sua justiça resplandecendo para todas as nações, é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Você quer entender um pouco mais o que é isso? Vire as páginas anteriores, leia Isaías 60, 61, todo esse texto, desde 59 até Isaías 66, você vai entender o que é Jerusalém ser colocada como motivo de louvor sobre toda a terra. Isaías 60 é maravilhoso, porque ele vai falar da glória que vai vir sobre Sião, nações de como indo até Sião. Então, leia esse final, os últimos 5, 6 capítulos de Isaías vai te dar muito contexto do que é Jerusalém ser colocada como motivo de louvor sobre toda a terra, e isso vai acontecer quando o Senhor voltar e cumprir as promessas. E o ponto central aí de Jerusalém, gente, não é simplesmente a cidade em si. É porque o Salmo 132 diz: escolhi Sião para a minha habitação. Deus vai morar em Sião. Deus vai morar em Jerusalém. As pessoas vão até Jerusalém não para admirar a cidade em si, mas porque Deus vai estar lá. As nações vão até Jerusalém para aprender a lei a partir da boca do Messias, a partir da boca de Jesus. É a cidade que Deus escolheu para habitar, é a cidade onde Deus escolheu para ser o centro do seu governo no reino de Deus, no milênio, e nós habitaremos com Jesus na Nova Jerusalém. E eu espero por esse dia, e eu espero que o seu coração também seja aquecido pelo retorno de Jesus, onde toda essa era má vai chegar ao fim. Nós estamos falando sobre um momento onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, e a terra vai voltar novamente a ser como o Jardim do Éden, e nós estaremos unidos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Amém, Paulo? Amém. Então, começa com Jerusalém, começa com Israel, mas toda a terra vai ser cheia da glória de Deus. Todas as nações vão experimentar a salvação. Mas começa com essa nação que Deus chama de meu povo, de meus sacerdotes que vão administrar junto com Jesus reinando em Jerusalém, salvação para todas as demais nações. E nós esperamos que, com esse tempo que a gente teve, você nunca mais vai desconectar escatologia Amém. de Israel, mas que vai ser um assunto que vai estar perto do teu coração e que você vai se colocar no muro, na brecha, aqui de Isaías 62, para estar intercedendo por Israel, não só nesse período que a gente está terminando no domingo, mas, quem sabe, para o resto da sua jornada, da sua caminhada com o Senhor. Amém. Deus está chamando você. Irmãos, muito obrigado. Essa foi a nossa última live nesse período de Assembleia Solene, de Movimento Global de Oração por Israel. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não assistiu às outras lives que nós fizemos aqui, assista. Tem muita coisa boa. As lives foram introdutórias sobre esse assunto. Esse é um assunto que a gente já tem estudado ele há muito tempo, e o nosso convite é que você mergulhe nas Escrituras, você se aprofunde nesse assunto, nos siga nas redes sociais, siga o Movimento Convergência. Nós sempre estamos indicando literatura sobre esse assunto, e se coloque nas brechas desse muro, suba esse muro e seja um intercessor pela salvação de Israel e pela volta de Jesus. Deus abençoe. Maranata.